Zaira de Souza é uma administradora de empresas e organizadora de eventos que trabalhou junto a grandes empresas brasileiras e agora em Nova York está se destacando como palestrante motivacional. Zaira, seja muito bem-vinda ao nosso show. Eu que agradeço, Lisa, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Obrigada. Zaira, seu último trabalho no Brasil foi administrar a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing, na qual você também fazia eventos. Quais são algumas empresas importantes que você trabalhou lá? Eu trabalhava com todas as grandes empresas do Paraná, como Renault do Brasil, Newdent, Globo, SBT, Record, todos os profissionais da área de marketing e vendas do Paraná. Nossa, que maravilha! E o que você aprendeu com essas grandes empresas? Eu aprendi o quanto um bom profissional é importante ser um bom solucionador de problemas. Acho que isso foi maravilhoso e o quanto é importante estar atuando na área que você gosta. Sem dúvida. E alguma coisa específica sobre essa solução do problema? Quando aparecia um problema, você fazia o quê? Eu acho que a grande lição que é, eu tenho um problema, então traga-me soluções juntos, né? Então, assim, sempre que eu tinha algum problema para resolver, eu já procurava ter uma ou duas soluções e levar até os coordenadores e levar até os associados para que a gente conseguisse resolver tudo o mais rápido possível, ganhando tempo, que é muito importante nesses dias a dia, né? É muito importante no dia a dia. É, sem dúvida. E essas pessoas, quando a gente tem alguém acima da gente, esses executivos importantes, eles altamente valorizam quando a gente já chega com algumas opções para eles não terem que pensar. Eles têm tantas outras coisas para focar, então pessoas que têm iniciativa realmente são apreciadas. E eu imagino que você estava tendo boas oportunidades, então, lá fazendo tudo isso com essas empresas, certo? Com certeza foi incrível trabalhar com eles, excelentes profissionais no Paraná, inclusive amo todos de paixão, a gente tem contato com todos, né? É muito importante. Boas Ótimo. amizades e bons relacionamentos profissionais. Ah, isso é sem dúvida, é um network para o resto da vida, né? E com isso tudo maravilhoso acontecendo, Zaira, por que que você quis vir para a América? Eu tinha uma grande vontade de melhorar meu inglês, porque só tinha inglês de escola, né? E eu tinha muitos anos, eu queria muito estudar e ser fluente e conhecer novas culturas, e acabou que eu vim parar aqui em Nova York. A Estou melhor, né? completamente apaixonada pela Cosmopolita, cidade. bastante cosmopolita, escolheu uma boa cidade, né? Eu falo que Nova York é uma Curitiba muito melhorada, no sentido de muito mais. Eu adoro, adoro. Eu me senti totalmente abraçada por essa cidade incrível, e pelas pessoas e por tudo. Então, me sinto em casa aqui hoje. Que maravilha. Para quem está assistindo que é estrangeiro e não sabe onde é Curitiba, é no sul do Brasil, a cidade que ela está se referindo, e até Uma vocês das estão vendo melhores. assim, né, que a Zaire é bem clarinha e tudo, é uma região do Brasil que teve muitos imigrantes europeus vindo para lá, então tem Sim. bastante gente que parece americana, né? É isso aí. E Zaira, que tipos de trabalhos você tem feito aqui nos Estados Unidos? Além de estudar, eu faço sempre que eu posso voluntariados em algumas associações na parte de organização de eventos, que é um dos skills que eu tenho. E também comecei a palestrar, né, com uma associação de mulheres de negócios, e isso tem feito um grande diferencial na minha carreira. Que maravilha, sem dúvida. Palestrar é sempre ótimo e é um skill que a gente acaba aprendendo, principalmente em eventos, em tudo isso, você acaba tendo que muita gente fica só na parte mais da retaguarda, mas você já tinha me falado em outras conversas que você sempre está à frente, você é uma pessoa muito É, comunicativa, então bem natural, né, que aqui trabalhando com outras empresárias e tal, que você tenha muito a acrescentar, até principalmente mulheres também, né, sim. empresárias e até brasileiras que estejam aqui e precisam de um pouco dessa sua desenvoltura, né? E tudo que você aprendeu a esses macetes. Bem, bem legal.
Ô, Zaira, a gente também queria conversar com você sobre o desafio pessoal que você passou agora recentemente, tão bravamente fala sobre isso. Eu te conheci também em alguns eventos anteriores, como o Festival Brasileiro de Cinema Celular, né, no AIU, no qual você deu uma palestra sobre a sua situação muito inspiradora, até bem semelhante com o filme que ganhou e está representando o Brasil em Cannes. Você ficaria à vontade de partilhar um pouco a nossa audiência o que você passou e como isso te ensinou um pouco sobre resiliência? Eu vou contar para vocês, né? No último ano eu recebi agora o meu diagnóstico de câncer de mama, né? Com carcinoma ductal invasivo, e isso fez com que tudo na minha cabeça mudasse. De repente, você recebe a notícia de uma doença tão estigmatizada, né? Estigmatizada, e isso fez com que, de repente, a ficha. é, De repente, você se vê nesse momento vivendo tudo isso e de que forma eu encarei tudo isso fez um grande diferencial para mim, para os meus amigos que estão à minha volta e a minha família, que foi ver todos os lados positivos daquilo que eu estou vivendo. Eu estou numa cidade maravilhosa, eu tenho os melhores médicos, os melhores doutores cuidam de mim, o melhor tratamento. Então, nesse sentido, assim, eu tenho praticado, né, quando eu ia iniciar a quimioterapia, eu recebi um caderno onde você tinha que anotar as coisinhas que te fizeram gratas naquele dia, pelo menos três coisas que você tinha gratas. Nisso eu acredito, eu relembrei uma teoria sobre a felicidade que eu aprendi durante a pandemia com o Gustavo Arnes lá no Brasil, sobre a teoria da felicidade, e que você tem que anotar ou lembrar ou falar 10 coisas pequenininhas que você vivenciou durante o seu dia. E isso eu acionei novamente, né, esse aprendizado que eu tinha tido lá durante a pandemia e fez com que, de repente, eu me encontrasse vivenciando minha jornada de forma positiva e encarando todos os desafios de forma mais tranquila possível. Então, uma palavra que para mim foi muito importante durante todo o processo foi estar confiante que tudo vai passar e que você vai estar bem nos dias que se seguem, né? Então, eu tenho tido uma experiência. Eu encarei essa experiência como uma forma de crescimento, não fiquei me lamentando ou me perguntando por que eu tive a doença, e sim encarando como que eu posso estar bem todos os dias para que eu consiga superar isso o mais rápido possível e trazendo tranquilidade para minha família, para os meus amigos, que eu não me preocupo com a doença, eu me preocupo em como eu irei passar por ela e que história eu vou contar dela. Então, basicamente, eu vejo isso. Não optei por não sofrer, não me lamentar, e eu tenho conseguido com um grande êxito tudo isso. Estou muito orgulhosa de mim mesma. Brava, brava. Realmente, eu já trabalho há mais de 15 anos com mulheres que se recuperaram do câncer. As pessoas que me seguem conhecem com o método Picture Cure, e é muito inspirador ouvir uma pessoa que está na sua situação. Obviamente, há os dias de tristeza, tudo isso. Eu também cresci com uma Sim, família sim. com 1.000 casos de câncer. Não é uma coisa, eu ainda não tive, mas sei que terei. É uma coisa que está no Não, gene da não minha vai ter. família. Mas assim, a gente já olha hoje em dia, né, Zaira, como algo assim, que bom que se aconteceu, tem os recursos. Então, assim, isso é um pensamento É, sábio, não é um positivismo cego. não. Você é uma pessoa inteligente em tudo que você descreveu aí da sua vida, e eu acho que você tem muito a ajudar e ensinar. E eu trabalhei com muitas pessoas aqui, fundações, falei no Lincoln Center alguns anos atrás, e você é uma pessoa que, assim, eu altamente recomendaria, já tendo te ouvido lá na NYU, como alguém que realmente inspira.
inspira até pessoas que não estão doentes, inspira pessoas que estão passando outras dificuldades a ter esse seu positivismo estratégico, essa coisa que não é Eu falo que é um cega. pouco é realista, né? É, Eu acredito muito assim que você tem que saber que não é ser positivo, mas você vai ter uns dias que você vai estar bem, outros dias não tão bem, mas que a vida ela é assim, ela é feita desses altos e baixos e, ó, e você tem que lembrar sempre de contar as coisinhas pequenas. Ai, hoje eu estendi a cama, hoje eu aluguei, eu recentemente me mudei, então assim, ai que delícia, estou montando meu apartamento, então isso é bom, né? Você tem que lembrar das pequenas coisas e isso gera, com o passar dos dias, muito maior. A intensidade, ela se intensifica e aí você chega a se perguntar, como aconteceu comigo, será que eu não estava louca de estar feliz passando pela quimioterapia com a cabeça raspada? E aí eu chego para minha terapeuta e a gente questiona, né? Porque uma amiga minha ligou chorando comigo e eu falei: "Não, amiga, tô ótima, fique tranquila, não tô chorando não". E aí você você encara, consolando ela. basicamente isso. E aí você entende, nossa, será que eu estou louca, que eu não estou sofrendo porque estava com essa doença, né? Eu ainda tenho alguns steps ainda. E aí isso clareou, né, a minha vida, assim, iluminou, e as pessoas que estão à minha volta percebem isso em mim, assim, de uma forma muito, muito gostosa, de que eu também trago para eles uma visão diferente da dor, né? Que às vezes você encara a dor com muito choro, com muita coisa. Não que não ocorra, tem dias que Ah. tem, mas isso me fez crescer como mulher, como pessoa, como profissional. Eu acho que basicamente eu estou muito, muito feliz com toda essa jornada que está acontecendo na minha vida, e isso trouxe as oportunidades, e de repente eu me vi comunicadora e falar com as pessoas sobre o que eu estava passando me abriram portas que eu nunca tinha imaginado que eu tinha potencial também, né? Que, como estou aqui, eu comecei a abrir as minhas redes sociais e falar abertamente sobre o problema, né, do câncer, e isso fez com que as portas todas abriram de formas diferentes na minha vida. Uma luz veio, né, junto com tudo isso. Não, e você é inspiradora demais, porque você não é uma pessoa que está alienada. Algumas pessoas, quando ficam assustadas com qualquer situação nova, né, elas podem entrar numa alienação. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, mas realmente aquilo não sustenta. E com Sim, você, você fala dos dias que não estão legais e que as coisas não estão andando do jeito que você queria, mas a maior parte do tempo você está realmente, você não está se agarrando numa coisa, você está acreditando e sim. trabalhando E, por aquilo, e aí os resultados vêm porque você tem e o eu seu acho, empenho naquilo. e o importante, eu acredito assim que para mim foi muito né? Muito clarear, não, desculpa. Clareou muito para você. É, Clareou muito para mim a questão assim do aceitar o clareou no diagnóstico. sentido de aceitar o meu diagnóstico, mas não fazer dele o final, uma sentença final, Ah, né? Então eu aceitei o meu diagnóstico e agora qual será, como eu vou encarar ele? Eu vou agora foquei na solução do meu problema, não que eu aprendi isso como profissional. Quando eu tinha um problema, eu tinha que solucionar. Quais eram as soluções possíveis que eu tinha à minha frente com esse diagnóstico? Então, a Zi profissional veio e ó, abriu a porta e falou assim: não, eu tenho essa solução, eu tenho essa solução, eu tenho essa solução. E aí aquilo se clareou assim, e eu fui. Encarei totalmente diferente, assim, eu acho que veio um pouco da racionalidade da profissional junto. que ótimo. Isso aí, Então, maravilha. Eu ainda me estamos seguindo lembro. firmes e fortes e projetos Isso aí. virão. Eu ainda me lembro o dia que eu te conheci, como você se destacava num local cheio de mulheres profissionais. E não tinha nenhuma indicação ou nada que você tivesse nenhuma desvantagem.
Você era a mulher mais alta, mais elegante, num terno rosa, salto alto, cabecinha completamente raspada, brincos lindos, esses olhos verdes, maquiada. Então, assim, você é uma pessoa empoderadora, porque você se auto-empodera de uma forma que é impossível estar à sua volta e não se contaminar É, por aquilo, né? é, Essa coisa boa. Então, aceitar, eu né? altamente recomendo essa sua qualidade e que você realmente acho que você vai ter um grande sucesso aí na sua vida de palestrante motivacional. E falando nisso, quais são os seus planos futuros? Bom, meus planos futuros é continuar estudando, né? E começar a me comunicar mais com pessoas, falando sobre todo esse processo no que eu estou passando, trazendo luz para a vida das pessoas, essa energia de estar contagiando vocês, de aprender a racionalizar um pouco tudo que a gente está vivendo, né? E encarar da melhor forma possível, né? Eu acredito que a maior lição é assim: chorar não vai me trazer a cura e reclamar muito menos, né? Então, estou nesse processo aí, estou muito feliz. Grandes coisas estão à frente e virão. E é claro, Lisa, que acabando o meu tratamento, eu já vou começar a fazer minhas palestras para ajudar pessoas a encontrarem soluções em momentos de crises que elas estão vivendo, porque eu acho que eu tenho voz de fala nesse quesito. Sem dúvida, e tem realmente que se profissionalizar, vai ser muito contratada. E, gente, quem estiver assistindo, a Zaira tem uma página aqui no nosso website, onde vocês podem seguir as redes sociais dela, tem todas as informações se quiserem contratar ou conversar sobre algum dos assuntos aqui. Então, por favor, visitem a página. E, Zaira, para a gente finalizar, se alguém que estiver nos assistindo estiver assim querendo muito fazer uma mudança, seja de carreira ou pessoal, que estiver sem coragem, que conselho prático você daria? Meu conselho seria ela seguir em frente, procurar pessoas uma rede de apoio para ela, e se não tiver, buscar. O momento que você encontrar alguém que te dê um suporte, ou trabalhe com equipes que te deem suporte para que você consiga crescer, isso é muito importante. E você esteja preparada que em momentos vão ter de altos e baixos, você vai ter que recomeçar, então se prepare, mas vá. Porque eu acho que uma das maiores dificuldades hoje é as pessoas que têm medo da mudança, né? Eu falo, há 2 anos atrás, eu mudei, né, larguei um emprego muito bom, né? E eu encarei uma mudança de cidade, uma mudança de país, e isso foi maravilhoso. Então, de todas as vezes que eu precisei mudar na minha vida, foi incrível e uma das melhores coisas que eu fiz, e eu recomendo para todos, às vezes dar um passo para trás para você alçar voo e ir para frente. Eu sou totalmente, tenho pós-graduação nesse sentido já. Zaira, uma coisa que eu queria te perguntar sobre tratamento, assim, muito en passant, mas que muitas mulheres estão reclamando no momento, seja pela doença que for, ou até por uma fase de vida como menopausa. Por exemplo, eu sou mais velha que você, né? Tô com meus 50 e tantos já. Então, tô passando por menopausa e a gente tem que tomar, às vezes, alguns medicamentos, ou demora a fazer uma reposição hormonal. E aí o que acontece é que você fica com o chamado fog brain, que é você não se lembra das coisas, ou aquilo que você memorizava, a gente que trabalha com televisão, ou que for aquela coisa que você memorizava super rápido, já não é mais tão fácil, etc, etc. Você fazendo seus tratamentos, você sente isso? E se é o caso, você gostaria de falar um pouquinho, como eu já falei várias vezes para as pessoas nos ouvindo, que se você está passando por uma fase dessas, às vezes profissionalmente, a pessoa te acha menos inteligente porque você está um pouco mais lento. E se você está num ambiente profissional novo, você tem que se provar. E aí, quem te conhecia, você pode dizer, ó, você lembra como eu era, eu tô tomando um remédio, eu tô passando por uma Sim. fase diferente. Mas quem você está conhecendo naquele primeiro momento não
não tem referência. Então, É, você já passou, está passando, por isso gostaria de dar um alô para alguém, sim. ou se está passando, o que fazer emocionalmente para não se sentir mal? Eu tenho um fator, assim, que agravou, né, que a quimioterapia, ela adianta a menopausa. Então, eu tenho todos os sintomas da menopausa, até os hot flashes. E em casos, tem pessoas que têm, eu já li sobre que pessoas que fazem quimioterapia, mas não estão na menopausa, também tem esses apagões de você não lembrar o nome do relógio. Eu sei o Hum. objeto, você lembra do objeto, mas é o nome, e aí você pergunta, e eu sou uma pessoa que sei tudo está na minha memória, tudo está na cabeça, eu tenho uma mente criativa, isso me frustra muito, muito. E aí você trabalhar, não, respira, respira, conta até seis novamente, né? Desacelera, porque você tem que aprender a conviver com esse momento, né? E às vezes a gente também tem um problema sério que todas as mulheres, nós principalmente, né? A gente às vezes se cobra demais, né? A gente quer ser perfeita demais. E eu, como boa filha de alemão, com austríaco e tudo mais, o perfeccionismo ali é muito grande, a cobrança, a minha autocobrança é grande. Então, hoje, com a história do meu tratamento, hoje eu paro. E daí eu converso com o meu corpo, né? Que eu aprendi durante a quimioterapia a conversar com o meu corpo também. Então, é uma coisa que eu recomendo todo mundo. Você tô com uma dor, Hum. olha, converse com o seu corpo, explique o que está acontecendo com ele. Então, isso me ajudou muito nos sintomas da quimioterapia, né? Dos side effects, que são horrorosos. A minha quimio é uma das mais fortes que existe, né? Então, não se culpe, tá? Porque você está tendo uns apagões. Encare de boa, de boa. Se Nossa. dê, take your time, né? Dê o seu tempo que você vai encontrar a melhor solução para todas essas coisas. Não pense em se cobrar demais, ser perfeita demais. Recomendo isso. Nossa, você é uma pessoa muito sábia. E você poderia elaborar um pouquinho para nós? Para você parece uma coisa assim bastante já fluente. Como que operamos essa conversa com o corpo? Você daria um exemplo, por favor? Seu ou de outra, pode ser imaginário. É, eu passei pela a double mastectomia, né? Eu retirei as duas mamas. Então, eu fiz com a Ivone, que é a minha massagista. Eu preparei o meu corpo para passar pela cirurgia, onde eu converso com ele, falo, olha, semana que vem você vai para o hospital, você vai ser retirado tudo de você, você vai receber implantes. Então, eu conversei com o meu corpo como uma forma, como não sei se hipnoterapia seria uma palavra, mas eu acho assim, inconsciente, mexer com o meu inconsciente para contar para ele o que ia acontecer com ele. Então, desde a segunda sessão da quimioterapia, porque a primeira eu colapsei, fui para o hospital e tudo mais, então na segunda eu já comecei a fazer isso. Você está aqui porque a quimioterapia você tem um processo da inflamação dos seus órgãos. Então hoje eu conto, hoje eu sei que você vai estar todo inflamado e que você está combatendo e por isso eu estou mais cansada, né? Então eu aprendi a entender o que estava acontecendo com o meu corpo e eu passei a escutar ele. Então o que eu falo para vocês, escutem o seu corpo. O que ele está contando para vocês? Ah, hoje eu estou fadigada, né? Eu sabia que o meu corpo estava trabalhando, porque os remédios estão andando pelo corpo procurando onde tem célula cancerígena, e ele para todas as células de crescimento, ele vai conter elas, né? Ele vai segurar. Então eu sabia o que estava acontecendo. Então, isso é muito importante para todo mundo. Você parar e escutar o seu corpo. Ai, hoje meu coração está mais acelerado. Viver esse momento presente. Então eu tenho trabalhado muito nesse sentido assim. É uma luta constante, tá, gente? Não pense que é fácil, né? Falar parece tão lindo,
Não, e o coração acelerado, isso não dá medo? Ou assim, você diz que quando o médico te explica tudo, você tem que saber bem. Tem gente que não quer nem saber, não, melhor não saber para não ficar nervoso. É. Então, assim, na sua experiência, é melhor saber, e aí você fala para o corpo, que aí você também está se ouvindo, vai para o subconsciente, como você falou, de certa forma. Então, quando aquilo acontecer, você já está meio ensaiado, meio preparado. Vários Pelo psicólogos menos falam assim, sobre o ensaio, né? a minha recuperação da cirurgia, eu não sigo aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil, né? Em 36 horas você já sai do hospital, você vai para casa, eles não querem que você fique no hospital, né? E para mim, eu cheguei em casa e comecei a entender, eu estava me curando, meu corpo estava se curando. Então eu sabia que estava doendo ali porque o meu coração estava se reconstruindo. Então eu tenho uma memória, a minha memória, como diz a minha terapeuta, minha memória é uma memória de engenheiro, arquiteto, alguma coisa assim, de pessoas que gostam de construir coisas, né? Então eu imaginava meu corpo se curando, e daí eu conversava com ele. Ah, eu sei que hoje está doendo aqui porque você está curando, que você está. E aí limpar dreno, trocar toda aquela coisa né, você passar por esse processo. Mas o mais importante é você parar e escutar. Para mim foi mais fácil encarar dessa forma, conhecendo o que, que eu estava passando pelo meu corpo. Então eu colocava o relógio para saber batimento cardíaco durante as sessões da químio, porque eu sabia que tinha dias que o meu coração batia mais rápido, que ele estava combatendo, que o coração trabalhava mais para tirar tudo, para limpar tudo. Então é, viver o momento mesmo, viver o presente, escutar-se. Então, para mim, foi muito importante. A minha recomendação é que você tente praticar de alguma forma, escutando o seu corpo e conversando com ele durante os dias que você tem. Então, para mim, a gente lê, escuta aqui, tem um insight ali, outro aqui, mas no contexto você entender, procurar o que é melhor para você, procurar uma solução. Não adianta eu chorar ou ficar ali me lamentando, como eu já falei anteriormente. O importante é você conhecer o que está acontecendo com o teu corpo, por que que ele está desta forma, né, agindo assim. E às vezes a gente não, eu antigamente eu nunca imaginei, nunca tinha parado para pensar na importância que tinha de escutar o seu corpo e falar com ele. Então, eu tenho ontem eu tive, né? A Ivone, a gente continua com esse tratamento, e isso para mim foi fantástico. Recomendo a todos. Qual é o Eu segredo de não fazer expectativa, na sua opinião? Como É não uma luta fazer? constante. Eu não vejo, é uma luta constante em racionalizar a expectativa e entender que o outro tem o problema dele e que não depende de você, porque nós mulheres, principalmente, a gente tem uma tendência a colocar muito o nós, ai, porque o outro vai achar de mim, o que o outro vai fazer por mim, e isso não dá certo. Então, eu acho que quando a gente para, a minha terapeuta me ajudou muito a descobrir esse lado, né? Eu tive uma grande sorte que eu estava fazendo terapia durante o processo do diagnóstico, e isso já me ajudou a encarar dessa forma, né? Eu não tenho culpa o que o outro passa. Então, às vezes a gente, ai, porque eu conheci alguém, vou viver uma história, não sei o que, não. Ah, não, a pessoa não deu certo. Não, o outro tem o problema dele, né? Não é eu achar que a culpa está em mim sempre. Então, nós temos uma mania de achar culpa. E eu não uso mais essa palavra culpa na minha vida há alguns anos já. Eu acho que nós somos, responsáveis por tudo aquilo que acontece de bom e de ruim todos os dias na nossa vida. Vamos Então, junto. quando a gente passa a encarar o nosso 50% de responsabilidade por tudo que acontece, né? Porque você tem 50% e o outro tem os 50% dele. Então, isso me ajudou muito a encarar a vida e crescer emocionalmente. Eu acho que veio a doença, mas o processo de cura já tinha começado há muitos anos atrás. Então, ele veio no melhor momento, porque eu estou no meu melhor momento emocional da minha vida como pessoa. Então, acho que encarar.
eu encarei de frente porque eu estava no momento onde eu estava bem. E isso eu recomendo para todo mundo, uma terapia, fazer, se cuidar, cuidar daqui. E é importante. E não se cobre, não se cobre, e não se culpe. Seja responsável. Zaira de Souza, que entrevista educativa e inspiradora. Foi um prazer ter você no nosso show. Hoje nós vamos entrevistar um casal de brasileiros em que o marido foi preso pela imigração no Bronx, aqui no estado de Nova York. Ele vai contar como foi a experiência dele sendo preso pelos agentes de imigração e como foi estar lá preso junto com outros imigrantes. E ela vai contar para nós como foi estar aqui junto com os filhos, tentando manter a calma e fazer de tudo para que ele não fosse transferido para outro estado e, depois disso, ser deportado para o Brasil. Hoje nós vamos conversar aqui com a Joana e o Leandro. O Leandro teve uma experiência que ele foi preso pelos agentes de imigração, então ele vai nos contar como foi que tudo aconteceu. Leandro, eu gostaria que você me falasse o que aconteceu no final do mês de novembro. Bom, a situação foi o seguinte, meu trabalho, eu tenho uns diferentes horários do meu trabalho. Eu trabalho com pão numa bakery. Então, os horários são de 4 da tarde vai até as 11 horas da noite. E nesse dia, o meu horário mudou para 5 horas. Então, quando eu estava trabalhando, quando eu cheguei lá para trabalhar, eu comecei a colocar os pães no forno, porque o forno lá é grande, praticamente do tamanho dessa sala aqui, é uma fábrica de pão, então eu estava colocando os pães no forno. Na medida que eu estava colocando os pães no forno, tinha uns companheiros trabalhando atrás também em outro forno. E eram imigrantes também. Então, aí eu vi a movimentação dos caras correndo. Os que eram legal, né? Tava correndo, trabalhava lá também, tá correndo. Aí eu falei assim, o rapper que esse cara tá correndo. Aí veio outro lá e falou que a imigração tava aí fora. Mas eu não podia correr porque eu tava legal aqui, eu tava com processo em andamento, um processo de legalização de irmão para irmão. Então, eu não precisava correr, porque eu andava com esse processo no carro. Então, quando entrou lá dentro, eles me perguntaram, eu terminei de trabalhar, quando coloquei a última fornada no forno, eles me perguntaram se eu tinha documentação. Eu falei que tinha, que podia mostrar. Eu falei, não posso mostrar, mas está lá no carro, porque ele está comigo aqui agora. Aí eles foram comigo até o carro. Quando chegou lá no carro, eles me pararam na frente do carro e pediu a chave do carro para pegar a documentação. Eu não fui lá pegar a documentação. Eles foram lá pegar a documentação. Foi lá e pegou a documentação e viu, ligou para a central lá, não sei aonde lá. Ligou para a central e não confirmou aquela documentação como original. Eu falei assim, você confirma? Eu falei para eles, está falando inglês, né? Meu inglês meio arranhado com ele, arranhado, mas eles estavam entendendo. Aí eles falaram que aquela documentação era falsa. Eu falei que não era falsa. Eu paguei $5.000 para aquela documentação, que eu checasse de novo. Aí eles checaram, ficaram umas meia hora comigo ali na rua, eu algemado atrás, estava algemado atrás depois disso. Eles viram que a documentação não estava pedindo o que eles queriam, eles me algemaram. Quando eles me algemaram, aí eles continuou conversando comigo a respeito da documentação, que não era verdadeira, de que eles me levar, porque aí você teria que acionar o advogado para provar que aquilo lá era verdadeiro. Aí tudo bem, eles me levaram, colocaram no carro, um Subaru preto, grande. E lá dentro também tinha outro companheiro de trabalho, que eles tinham pegado também, estava lá dentro, já estava lá dentro. Ele chama Luiz, o nome dele. Aí e nós fomos pro Federal Plaza.
Você foi agredido em algum momento? Não, não fui agredido em momento algum. Eles falaram, você não faz nada agressivo para poder não te prejudicar no futuro. Eles falaram para mim, eu falei, não, tudo bem, eu falei, eu sou um cara de família, eu não vou entrar em conflito com ninguém. Aí nós fomos algemados, eu e o outro companheiro. E, bom, aí como que a sua família ficou sabendo, Joana, da prisão do Leandro? Aí você chegou lá no federal, ligou, né? Aí quando chegou no federal, lá no Federal Building, eles me colocaram no quarto lá. Não era cela não, era quarto. Era um quarto assim, mas vigiado com os policiais. Aí eles me colocaram no quarto, tinha mais ou menos uns 7 imigrantes também lá dentro. Era um quarto grande, do tamanho desse apartamento aí. E nós ficamos esperando o que ia acontecer. Somente isso. A gente entrou lá dentro e só tinha direito no telefonema, aí foi de um a um ligando para todo mundo. Ficou mais ou menos 1 hora lá, todo mundo ligando para todo mundo. E quando foi na minha vez, eu liguei pra Jona falar que eu estava lá no Federal Plaza, O Federal Plaza fica na cidade de Nova York. em Nova York, em Manhattan. Manhattan, ok. Manhattan. E foi na hora que eu liguei pra Jona para dizer que estava tudo bem comigo. Que a migração tinha me pegado. Eles não acreditou nas papeladas que eu dei, nas provas que eu estava legal. E eu fiquei lá. E depois foi na hora que eu liguei pra Joana para dizer o que estava acontecendo. Aí Joana foi e falou que ia. Agir, né? Aí o que você fez? Que decisões você tomou? O que você fez na hora que você recebeu a notícia? Qual foi a sua reação? A hora que eu recebi a notícia, eu tinha acabado de chegar na clínica e eu tava assim com a cabeça muito ruim, porque tinha sido assim um procedimento, né, no ouvido que eu tinha feito, tava meio zonza ainda. E aí foi na hora que eu recebi o telefonema dizendo: Joana, seu esposo foi pego pela imigração. A minha reação na hora foi assim, eu não tive nem assim força para ficar em pé ou para falar alguma coisa. A reação foi realmente chorar mesmo. E foi muito triste. Foi aí que eu falei com meu filho, né? Eu falei com a minha filha e foi assim, uma coisa tensa. Aí veio aquela ideia, né? Tá na hora de acionar o advogado. E nós, aquela coisa assim, esperando ele ligar mais, como ele tinha um único telefonema para ligar, e era de 1 minuto o telefonema, não podia falar muita coisa. E eu acionei o advogado, um advogado que a gente já tinha há muito tempo. Foi aí que ele falou para mim: eu não vou pegar o caso. Eu não entendi porque ele não quis pegar o caso, porque a gente tinha estado lá uns 2 a 3 meses antes. Ele falou que estava tudo ok, qualquer coisa que acontecesse, poderia contar com ele. E ele falou para mim: eu não vou pegar o caso, não tem mais nada o que fazer. E eu disse para ele: como assim? Como assim? E ele só desligou, e eu achei muito estranho aquilo, tudo bem. Foi aí que eu tinha salvo um outro advogado, que eu vi as pessoas indicando no grupo. Eu salvei esse advogado, porque eu sempre salvo coisas importantes quando eu vejo nos grupos. E então eu contratei esse advogado, aí tudo dinheiro, gente, tudo dinheiro, tá? Ele logo pediu uma quantia para começar, e a quantia que eu tinha, que era na minha reserva, eu dei a quantia. No final eu tive que trocar de advogado, e ele falou para mim: olha, para mim sair, para outro entrar, você tem que me pagar, porque eu já estava fazendo, né, trabalhando no processo dele. Resultado, a minha última reserva foi para ele sair, para outra pessoa entrar. Inclusive foi uma amiga minha muito importante que indicou para mim. E enfim, tudo dinheiro, dinheiro. Quando foi depois, nossa, foi muito triste. O meu filho chorou muito, eu chorava muito. A advogada logo falou para mim assim: ele não saiu ainda, o outro advogado não saiu ainda, né? Você tem que pedir ele para sair. O dinheiro, cadê o dinheiro para dar para esse homem? Resultado, gente, foi uma coisa muito triste. Eu nunca passei por isso na minha vida. Eu tava com 2 situações, né? A situação do meu ouvido que tava zonza ainda, mas a situação dele que veio. Então eu fiquei assim, agindo, assim, parecendo que o vento tava me levando. Foi muito triste nesse momento. E não dormimos nesse dia, nem eu nem meu filho. Nós ficamos 3 dias sem dormir, eu praticamente sem comer, nada descia
não dormia de jeito nenhum, a minha filha também. Meu filho passou a noite toda com as mãozinhas assim, chorando. Eu nunca vou esquecer desse momento. Foi muito triste. A minha filha, quando ia conversar, ela tremia a boca. Deu às 9 horas da noite, meu filho disse: mãe, esse é o horário que meu pai ligava todo dia para perguntar, tá tudo bem, tudo bem? Nossa, eu me vi assim no momento que eu tinha que ser bem forte pelos meus filhos. E ele não ligava, né? Porque ele tinha direito a um telefonema e ele já tinha dado esse telefonema. E nós ficamos sem saber, tudo que vinha na minha mente eram as coisas que eu via na internet, sabe? Assim, que ele estava apanhando, que ele estava assim, amontoado lá naquele lugar, uma cela só, com todo mundo, um criminoso, sabe? Tudo que vinha na minha mente era o que eu via nas redes, mesmo apesar de algumas coisas da rede ser fake news, mas tudo que vinha na minha mente era que ele estava apanhando, era que ele estava passando fome, que ele, sabe assim, foi um terror danado, e só em ver meus filhos daquele jeito ali, foi, nossa, foi assim, foi muito desgastante. Resultado, né? Aí, no outro dia, ele ligou de novo e disse pra mim: Joana, eu tô sendo movido, eu já me removeram. E foi aí que ele falou assim: já moveu 4 pessoas aqui perto de mim e o próximo sou eu. Quando eu liguei para ela, falando que eu estava sendo removido, já tinha saído 4 imigrantes já. Saía 4, entrava 4. A situação era essa. Saía 4, entrava 4. Porque eu acho que eles tinham uma van esperando lá embaixo no Federal Plaza, no sótão, que levava os imigrantes para Pensilvânia. Então, quando eu estava dentro do quarto, eu estava dentro do quarto, eu estava na possibilidade que eu ia sair, vim embora. Porque Joana falou com o advogado e a advogada estava ligando para cá. Quando chamaram as pessoas para ir para Pensilvânia, inclusive aí eu falei pro agente que eu estava esperando o advogado ligar. Aí ela falou assim: não, infelizmente você vai ter que ir com nós, porque ele não vai ligar e a gente já tem um horário já para vocês saírem. Aí eu falei para eles: eu posso ligar de novo? Eu posso? Pode, você pode ligar de novo. Aí eu liguei para ela de novo, falando que eu estava sendo removido. E aí foi na hora que ela acionou o advogado de novo. Aí quando eu desliguei o telefone, já estava preparado já para poder todo mundo ir para Pensilvânia. Aí não tinha mais volta. Aí eu falei assim, aí eu pensei comigo mesmo, falei assim, agora eu vou parar no Brasil mesmo, não tem jeito. Quanto tempo vocês estão aqui nos Estados Unidos? Nós estamos aqui há 24 anos. 24 anos, né? Sim. 24 anos. Você apanhou lá, você Não, foi agredido, passou fome. A única humilhação que eu tive lá foi aos algemas. Porque eles algemam as mãos no quadril, na corrente, ligada aos pés. Ligada aos pés, que a corrente aqui e os pés são ligados, que você só pode dar um espaço pequeno. Então, nós saímos de lá, saímos lá como de 12 horas, 12 e meia. Levamos 6 horas e meia para chegar lá na Pensilvânia. Algemado e dentro do camburão, dentro de uma van. Algemado dentro da van, mais 8 imigrantes. A maioria deles legal aqui no país, a maioria deles legal no país, que eles me falaram a situação deles quando chegou lá. E mais ou menos uns 6 criminosos. 6 criminosos, que a gente também não sabia. Nós fomos saber quando chegou lá na Pensilvânia. Quando chegou na Pensilvânia, eles falaram que a gente ia mudar de camisa. Eles dão a camisa, eles dão roupa pra gente, eles dão sapato, dão roupa, dão pra gente usar, roupa limpa. Quando chegar lá, eu vesti a camisa azul. A camisa azul significava lá para eles pessoas de bem que estão ali com processo ilegal. Também legal, né? E os que vestiam a camisa amarela e camisa vermelha
são criminosos. Isso aí ficou separado da gente. Entendeu? Tinha uma ala dos camisa vermelha, de camisa azul, tem uma camisa amarela e os camisa vermelha. Eles não se encontram. Os camisa azul com os camisa vermelha e amarela não se encontram, não conversam, não se tocam, não se falam, só vê de longe. Quando está fora do complexo. Quando está fora do complexo, está no campo lá, eles ficam lá em um complexo diferente do de cá, do camisa azul. Então, e lá eles tratavam muito bem, muito bem. A única humilhação lá eram as correntes, mas isso aí foi tirado quando chegou lá. Foi separar todo mundo, colocou todo mundo no seu lugar, todo mundo no seu quarto. O lugar que a gente ficava era um quarto, um galpão grande, que tinha cama boa, para solteiro, né? Mais ou menos uns 80 imigrantes ficavam nesse mesmo galpão. Tinha água quente, tinha água para beber, tinha internet, tinha comida boa. O que mais tinha? Eles não usavam arma. Com nós a gente não usava arma. Não tinha arma, né? Os monitores ficavam monitorando a gente, toda hora eles iam lá contar, os imigrantes contar se estava todo mundo lá no lugar certo. E tinha internet, tinha televisão. Tinha menos umas 5 televisão. Internet, tudo com canal de filme. Não tinha essa agressividade, como muita gente fala, né, em outro lugar. Lá na Pensilvânia que eu tô falando. Diz que no Texas lá a coisa é feia. Então, lá dentro a gente era bem tratado. Tinha comida, tinha janta, tinha o almoço e café. Médico, né? Café também. E tinha médico também. Era médico também. 24 horas os médicos lá iam lá e perguntavam se precisava. Era uma coisa, parecia um spa. Para mim foi uma experiência assim sem violência. Você era o único brasileiro lá ou você chegou a encontrar outros? Encontrei com 4 brasileiros mais lá. Todos os 4 com a mesma situação minha. Ilegalização de documento. Você tem recorde criminal? Não tenho recorde criminal. Joana, e aí? O que foi, assim, essencial para que vocês conseguissem tirar o Leandro de lá? O que foi, assim, que você teve que agir rápido mesmo? Então, quando ele chegou lá, né, em Greenburg, na Pensilvânia, Greenburg, né? O nome da cidade? Na Pensilvânia. Aí ele ligou e disse, Joana, já estou aqui. O meu filho estava acompanhando ele também pela internet. Ele disse, mãe, meu pai já foi mudado. Então eu só descobri, antes dele ligar para mim da ligação, eu descobri que ele já estava lá, porque o meu filho estava já olhando na internet. É possível olhar na internet e ver a localização. Sim, fantástico. Sim, é possível olhar. E resultado, né? Foi aí então que eu acionei a advogada. E a advogada, nesse meio tempo eu já estava com uma nova advogada. E aí a advogada ligou lá e comunicou para ele que era a advogada dele. Geralmente, pelo menos foi o que ele me disse, que quando as pessoas já é notificada lá dentro, eles não mudam as pessoas mais de lugar, né? Ele já ficou na Pensilvânia, lá mesmo, até o julgamento. E então a advogada passou pra gente o que a gente tinha que fazer, né? Que foi os táxis, cartas. São cartas que os vizinhos têm que dar para você, então cartas que as pessoas comunicam com você, a família tem que falar bem de você, e americanos também, né? A maioria das cartas, pelo que eu fiquei sabendo, a dos americanos é bem mais importante, porque eles têm que saber, ou seja, falar que ele é uma pessoa boa e que quer que está aqui no país deles. Sabe assim, foi muita coisa, em ao todo nós adquirimos quase 50 cartas para mandar para o juiz. Ele também faz o community, né, que trabalha com voluntariado. Mandei também várias fotos dele nos voluntariados, porque é muito importante. Eles pedem a foto daquela página onde tem o carimbo que você entrou aqui legal. E, enfim, só foi uma correria. Eu e minha filha, a gente não dormia direito, atrasa das coisas. Tudo assim, foi tudo em 2 semanas, nós conseguimos tudo. A gente chegava em casa, tinha que sair para notificar as coisas. Chegava em casa e tinha que ir atrás de mais papéis.
No outro dia de manhã a gente acordava do mesmo jeito, ligava para as pessoas, por favor, pode atender a gente antes para a gente poder não ter que perder trabalho. E todos eles cooperavam. Nossa, foi uma bênção tão grande, uma bênção que eu não tenho nem como assim falar que eu não recebi muitas bênçãos e muitas orações. Eu sentia os anjos trazendo assim as bênçãos e ficando perto de mim. E aí o que aconteceu? Quando nós pedimos tudo, nós ganhamos, mandamos para a advogada e ela disse: tanto de dinheiro tem que mandar. Eu falei: gente, eu não tenho mais dinheiro. A minha filha falou assim: mãe, então vou começar um golfado. Eu falei com ela: não, golfado não. Vamos esperar o seu pai ligar para ver a quantidade de conta que tem para pagar, né? Porque ele sempre pagou todas as contas, a gente estava por fora das contas. E ela falava: mãe, mas não tem dinheiro, tem que mandar para a advogada, senão ela não continua o processo. Eu falava com ela: agora não, vamos ver primeiro. Porque como eu e ela trabalhava, a gente estava juntando para pagar, né? O que ia surgindo, a gente ia pagando com o nosso dinheiro. E aí foi a hora que ela falou assim: mãe, já comecei. Eu falei: não, agora não, vamos deixar. E aí também o meu cliente, né? Eu sou personal organizer, eu organizo e limpo casas. E aí teve um cliente que falou para mim: Joana, eu não tenho como te ajudar no montante que vocês precisam, mas eu posso fazer o golfão com a minha comunidade, mas eu preciso que você autoriza. E eu falei para ele também: agora não, vamos esperar um pouquinho, porque tudo isso dependia do telefonema dele, mas ele demorava de ligar até uma hora que o próprio advogado conseguiu um cartão lá dentro, porque tem como vocês ficar em conexão com eles lá dentro, né? E aí foi a hora que a gente o advogado conseguiu, passou o link do cartão, minha filha entrou, minha filha ligou, conversou com os agentes, organizou esse cartão e a gente ficou colocando dinheiro nesse cartão para ele ligar para a gente a quantidade que ele queria. Lá dentro do complexo são 10 telefones públicos lá dentro do complexo. Lá a gente poderia qualquer hora ligar para eles, para a família. Mas tinha que ter um código, então esse código estava demorando porque a gente era recente-chegado. Então até organizar aqui tudo lá, eu consegui o código do cartão e aí tinha que colocar dinheiro, claro, lá no site. Tudo é dinheiro. Aí foi na hora que eu comecei a ligar para eles normalmente, que poderia ligar lá normalmente. E era monitorado também a ligação. Então, lá dentro do complexo, lá eles não acreditou, ninguém acreditou que ia sair lá com 2 semanas, não. Lá tem gente que tem mais de 1 ano que está lá dentro. Tem mais de 1 ano que está lá dentro. Eu conheço pessoas que tem um ano que tá lá dentro. E os brasileiros que estavam lá já tinha 6 meses. E tinha um que estava com 3 meses e estava saindo. Enquanto eu estava lá, eu vi ele saindo. Mas lá dentro, olha, eu nunca acreditei não. Tem gente com 1 ano que está lá dentro, mas também tratando bem. Vocês tratam bem lá. Pelo menos é na Pensilvânia, né? Na Pensilvânia que eu estou falando, na Pensilvânia. E eu só sei que quando ele ligou, que falou das contas, né? Eu falei para ela: olha, o pai disse que esse mês a conta tá paga, então nós vamos ter que se virar então para pagar advogado, pagar os papéis. Porque tudo é pagar, é muito dinheiro saindo, muito dinheiro. E é por isso que eu te falo, né? Faça bons amigos, seja uma pessoa boa. Resultado, né? Aí, quando foi no outro dia que eu cheguei na casa da minha cliente, quando eu tô passando por alguns momentos assim, eu procuro não conversar, porque eu sou muito chorona, né? Eu sou muito meu emocional caiu. E ela chegou pra mim e disse assim: e aí, hoje você não chegou alegre, o que tá acontecendo? Aí eu falei assim, só fiz assim com gesto e saí, ela saiu atrás. Fala pra mim o que tá acontecendo, eu te conheço muito bem. Aí eu comecei a chorar, contei pra ela, e aí logo ela veio com um cheque, sabe, assim, eu não esperava aquilo dela, né? Porque eu trabalho para ela há muitos anos, que eu gosto dela pelo preço que ela me paga, só trabalho porque eu gosto dela mesmo, mas eu não esperava aquilo dela. Ela veio, me deu aquele cheque e eu falei assim: Senhor, muito obrigado pela resposta, né? E foi aí que eu comecei, né, a falar com as minhas clientes e todas elas pagaram. Os amigos também pagaram. Então, em questão financeira, se não fosse o meu trabalho, né, que não é muito, mas adiantava muito,
da minha filha. E, na verdade mesmo, se as minhas clientes não tivessem ajudado e os amigos não tivessem ajudado, a gente não tinha conseguido tirar ele. O meu conselho é... Passa longe. Hã? Passa longe da imigração. Fica Não, longe. fica longe, né? Se você vê a migração, você não vai lá. Né? Mas se chegar de acontecer o que aconteceu com ele, não tem como manter a calma, né? Não vou nem falar para vocês manter a calma, não tem como, né? O emocional já te joga, já te deixa, né? Então, procura um advogado, procure ser forte, porque nessa hora a gente tem que ser forte pelos nossos filhos e por nós mesmos, você tem que agir muito. E, enfim, juntem dinheiro, porque tudo é dinheiro. E né? gasta muito. Gasta muito. Faça boas relações. Vocês querem falar mais ou menos quanto vocês gastaram ou não? Bem, ao todo, uns 10 mil dólares, né? 10 mil dólares. 5, praticamente, eu só pedia para você dar de entrada no advogado, né? Então, aí depois vem mais o restante. Aí tudo, olha, tanto para fazer isso, tanto para fazer aquilo, olha, eu cobro para fazer aquilo. Então, se você não tem dinheiro, fica tudo muito mais complicado. Tem que pagar como é que fala? O bônus. A fiança. A fiança também. E, enfim, é como eu disse, se não fossem os meus clientes e amigos, a gente teria, sim, que partir para o GoFund, porque dinheiro é o que sai, o que sai. Então, o meu conselho é, como ele disse, correr, mas eu não, comigo eu não correria, eu não falo corre, né? Deixa, fica ali, vieram conversar, conversa, porque se você resistir é pior. Então, já que veio, às vezes as coisas vêm, não é para piorar, vem para consertar, né, a sua vida. E é isso que eu penso. Ele não correu, parabéns para ele não correu, ele falou isso aqui, ele organizou tudo. Vai ver por isso também que ele está aqui. Talvez que se tivesse corrido, seria pior, né? Então, o conselho que eu dou é, tenta ter calma. E já, imediatamente, acione o advogado, porque assim que ele é notificado lá dentro que tem um advogado, pelo menos foi o que eu fiquei sabendo, eles não movem mais de lugar. Enquanto ele não tem advogado, a pessoa vai movendo, né? Até chegar em Louisiana, até chegar no Texas, aí depois, né, vai embora. Então, quanto mais rápido puder acionar advogado, melhor. E para isso, tem que ter dinheiro, porque senão, nada é feito. Chegamos ao final de mais um programa e gostaria de agradecê-los pela audiência. Nosso programa tem um setor de produção, onde, se você acha que conhece alguém que tem uma entrevista interessante ou um assunto relevante para a sua comunidade, por favor, entre em contato conosco. Estamos aqui para ajudar. Até a próxima.